Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo B2B, um podcast com oferecimento da Plumes e da Sharp. Eu sou Otávio Garbi e no episódio de hoje a gente vai falar sobre engenharia de receita, como analisar a sua máquina de vendas. E para isso a gente convidou um cara muito bom. Ele não só trabalha com consultoria atualmente, como ele participou do crescimento meteórico de uma empresa que foi referência e mudou a forma com que o Brasil e algumas empresas, alguns países no mundo enxergam vendas, que foi a Rock. Quem viu, quem viveu isso que nem eu na época sabe da importância que foi, é, o marco que deixou aí essa empresa. O Rafinha ele fez parte desse crescimento, aprendeu e hoje trabalha como consultor. Enfim, a gente está muito bem acompanhado. Rafinha, obrigado por ter topado o papo aí. Vou deixar você se apresentar rapidinho. Boa. Antes de mais nada, Otávio, obrigado pelo convite seu e da Plumes. Esse podcast que só está trazendo gente referência em vendas no mercado, então estou muito feliz de estar com vocês. Para todo mundo aí que está escutando a gente, pessoal, meu nome é Rafael Faria, eu sou mais conhecido aí no meio corporativo como Rafinha. Eu fui diretor global de vendas na Rock Content, como o Otávio falou. Essa empresa ela saiu de zero para praticamente 200 milhões de faturamento anual em 7 anos, o que é um número absurdo de crescimento. E era uma startup de BH, mas ela foi vendida nos Estados Unidos. A gente comprou duas empresas nos Estados Unidos. Eu virei diretor global, tinha time nos Estados Unidos, time na América Latina, time no Brasil. E eu entrei nessa empresa ainda pequenininho e pude ver os diversos momentos de uma empresa. Um time ali de nem poucas pessoas, depois um time de 10 pessoas, depois um time de 30, um time de 50, um time de 100, e passar por todas essas fases num ambiente de alto crescimento trouxe muito conhecimento para hoje eu fundar a Winning Sales, que é uma consultoria de vendas B2B, para serviços, indústria, software, e aí a gente ajuda muitas empresas a acelerar esse crescimento com o conhecimento que eu adquiri. Além disso, sou investidor e mentor de startups no modelo de software, de SaaS, e é isso, estou bem animado aí para compartilhar conhecimento com vocês, em especial sobre engenharia de receita, que é um tema que pouca gente sabe aqui no Brasil, e eu acho que vai agregar muito valor para todos vocês. É assim que a gente gosta, galera, chamar as pessoas que já fizeram acontecer. E parabéns, Rafinha, sensacional. É, Vamos falar então de engenharia de receita, né? Que é um assunto muito falado, mas eu acho que poucas pessoas de fato têm um domínio bom sobre isso. Então, gostei muito da pauta de hoje. E eu vou começar te perguntando, né, o que que é isso, né? Como é que você definiria? E logicamente, qual que é o impacto do domínio desse assunto para empresas aí que buscam um crescimento acelerado, né? Vamos começar por aí. Perfeito. O que é engenharia de receita e qual que é o impacto disso? Quando a gente está falando de uma máquina de vendas, nós temos a gente tem alguns pilares que a gente gosta de definir aqui na Winning. Um pilar é o pilar de pessoas. Cara, é o time que você traz. Esse é um pilar imprescindível para o sucesso. Um outro pilar é o pilar de quais são os processos, rotinas, tecnologia que você usa, que também é um pilar muito importante. Tem um outro pilar, que ele é o pilar da estratégia, que ele envolve qual que vai ser o seu GTM. O que é o GTM? Como é que você vai conectar marketing, vendas, CS? A gente chama conectar a máquina inteira de aquisição. E engenharia de receita é você orquestrar essa parte da estratégia de como que você monta essa máquina de aquisição desde marketing, vendas e receita. Porque a gente pode escolher diversos modelos de marketing. Existem várias formas de você fazer marketing de geração de demanda. Existem várias formas de você estruturar seu time de vendas. Existem várias formas de você estruturar seu pós-vendas e sua estrutura de expansão e retenção de clientes. Engenharia de receita é a ciência que estuda qual é a estrutura certa para marketing, vendas e customer success, essa jornada inteira da área de receita, pensada para minha empresa, para o meu ticket médio, para a complexidade da minha venda e para o meu mercado. E engenharia de receita é essa ciência que estuda essa estruturação. Por que isso é importante, tá, Otávio? Vou te dar um exemplo muito claro. A engenharia de receita, você pode ter o melhor vendedor do mundo, você pode ter Plumes, que é sem dúvidas, um dos melhores CRM, se não o melhor CRM que a gente tem no Brasil hoje, e é uma empresa super referência, pode ter processos bons, só que se você montou a engenharia errada de como que você vai adquirir clientes, nada se sustenta. Exemplo, eu fundei uma empresa quando eu tinha 24 anos, que era um software para e-commerce.
E ele ajudava a fazer o quê? Aumentar a expansão de e-commerce, marketing boca a boca para e-commerce. O cliente comprava, a gente tinha uma automação que fazia o cara indicar para outros clientes e tudo mais. Começou mais ou menos na mesma época de outras empresas que é focado em e-commerce, como que são mercados para e-commerce. E aí, cara, o que que eu fiz? O nosso ticket médio era R$ 200 por mês. E a gente decidiu fazer o quê? Vamos fazer outbound? Cara, e outbound para um ticket tão baixo, eu tinha um altíssimo esforço, não conseguia gerar um volume de reuniões. E aí, o outbound para um ticket médio nosso, que era muito baixo, plano mensal, não sustentava a máquina de pé. E qual que foi o meu erro? Cara, eu era bom de vendedor, eu tinha um time legal, eu sabia fazer outbound, só que eu escolhi o modelo errado para o tipo de venda que eu deveria fazer. Então, engenharia de receita é isso. Você erra no desenho da sua estrutura, da sua máquina, cara, você pode ter os melhores vendedores, pode ter tudo. A sua vida ela vai ser muito difícil. Ou vai ser muito difícil de resultado, ou você não vai conseguir nem ter um bom resultado. Engenharia de receita é essa ciência que estuda isso. Muito bom. E a gente vê bastante galera errando a mão nesse momento, né? Tem forma de bolo para isso? Tem receita certa, Rafinha, de eu tomar uma decisão de qual que é a melhor engenharia de receita para o meu modelo? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, porque sim, existem os modelos mais comuns adequados para algumas variáveis. Só que quando eu digo que existem modelos que são mais certeiros, nada é regra de bolo, tá, Otávio? Mas eu vou te dar alguns exemplos assim, cara. Por exemplo, eu sei que se eu bater o pênalti de certa forma no canto, a chance de eu acertar é maior do que eu bater no meio do gol. Significa que se eu bater no meio do gol eu vou errar? É lógico que assim, não existe regra, mas existem é, meca- mecanismos certos para cada. E quais variáveis eu analiso e quais são os modelos? Mais importante quando eu vou avaliar a engenharia de receita, para eu definir qual que vai ser a estrutura, o GTM que eu vou escolher, primeiro é ticket médio. Por quê? Porque o ticket médio ele vai impactar na complexidade da compra e da venda. Então, se eu vendo um produto que ele custa R$ 1.000 por mês, é diferente de um produto que eu vendo que é R$ 10.000 por mês. R$ 10.000 por mês, a venda ela é muito mais complexa. O comprador ele tem uma percepção de risco muito maior. Isso impacta no quê? Isso impacta em como que eu vou fazer marketing, isso impacta qual que vai ser a estrutura do meu processo de vendas, isso impacta também a importância do meu pós-vendas. Então, primeiro é a variável de ticket médio. Depois é a variável de complexidade, independente do ticket médio, é a variável de complexidade do quê? Quando o stakeholder se envolve na venda? Às vezes, mesmo eu vendendo um ticket alto, às vezes eu vendo direto para o dono. Sabe? Por exemplo, G4. G4, eles têm um ticket razoavelmente alto em alguns produtos, mas eles vendem direto para o dono. Por quê? Porque ali é direto para o dono. Então, muitas vezes eles conseguem ver, a complexidade ela diminui. Agora, quando eu tenho lá 3 stakeholders que se envolvem, seis stakeholders, múltiplas áreas, aumenta a complexidade. E a outra coisa é a complexidade do produto técnico, quanto que a pessoa entende, tem conhecimento daquilo. Então, é muito a complexidade e risco da venda, isso vai definir o quê? Quais motions eu vou escolher. E aí, quais são as regras dentro disso, tá? Normalmente, a primeira regra que você tem que ver é o seguinte: se você está jogando um ticket, se o seu ticket e a complexidade da sua venda ela é mais baixa, normalmente, o pilar de marketing, o pilar de geração de demanda, ele pesa muito, muito. Ou seja, se eu tenho um ticket baixo, eu vendo um produtinho ali que é R$ 100 por mês. Cara, você tem que ter um marketing gerando muita demanda. Ou seja, fazer muito anúncio, fundo de funil, para gerar um monte de reunião para um time de vendas, para eles processarem muitas vendas. Então, o peso de marketing no impacto na receita, ele é muito maior quando o ticket é mais baixo. Ou, às vezes, até o peso do produto fazendo o papel de marketing. Como assim, Rafael? Produto fazendo o papel de marketing? Pensa para você ver o chat GPT. Chat GPT, você entra, você tem uma jornada ali de teste gratuito, aí você começa a testar gratuito, você gosta, e aí ele tem vários mecanismos de o próprio produto se vender. Então, quando o ticket ele é mais baixo, o mais comum é você ter um marketing muito forte,
uma estrutura de marketing muito forte, uma estrutura de produto que facilita a aquisição do produto muito forte. Ao contrário, quando o ticket médio vai aumentando, quando o ticket da sua solução vai aumentando, o peso da importância de vendas vai aumentando. Como assim vendas? Do vendedor, do account executive. Exemplo, quando eu tenho produtos que eu vou vender, cara, vou fechar um contrato de 3 milhões, vou fechar um contrato de 5 milhões. Cara, aí já não é aquele marketing, geração de demanda, investindo em anúncio, aquela superestrutura. Marketing ele vira mais como algo mais institucional, posicionamento, um branding forte, enquanto que o papel do vendedor, fazendo uma venda ultra consultiva, uma venda bem que ele tem que saber se relacionar, mover entre várias áreas da empresa, o peso desse cara, ele é muito mais importante do que no cenário ali de um cara que está vendendo um produtinho de R$ 100 por mês. O cara de R$ 100 por mês, cara, é volume, é trocar o WhatsApp, vender rápido e ir para o próximo. Agora, nessa venda de um ticket de mais de 1 milhão, nós estamos falando de um vendedor, cara, que ele está orquestrando ali múltiplos stakeholders. Esse cara no mercado ele vai ganhar mais de R$ 20 mil, R$ 30 mil de salário fixo como vendedor. O peso, a importância dele é muito grande. Então, qual que é a regrinha de bolso normalmente? Ticket baixo, marketing, produto, ele tem um peso grande na aquisição. E quando o ticket e a complexidade vai aumentando, o papel do account exec, do vendedor, ele vai aumentando também. Então é esse peso. Aí vendas ele importa mais. Eu acho que essa é uma regrinha que ajuda você a direcionar onde que eu devo alocar mais recursos, alocar mais atenção, de acordo com a complexidade do meu ticket médio. Muito bom. E daqui a pouco você pega, pô, um produto barato. A gente coloca ali um esforço gigantesco e a responsabilidade no colo de vendas para que ele consiga fazer essas conversões. Daqui a pouco a gente tem um custo de aquisição do cliente completamente insustentável quando eu vou comparar com o que esse cliente vai me trazer, por mais que eu tenha margens espetaculares, né? O CAC, né? O famoso custo aí, galera, que a gente tem na aquisição de um cliente, muita empresa não mede isso, pode justificar o negócio ir para ruína financeiramente, por mais que você tenha um negócio que você está comercializando com margem, né, Rafinha? Acho que é nessa linha aí que você está trazendo. Exatamente, porque voltando lá naquela época que eu montei minha empresa, eu estava Aham, conseguindo vender. Eu conseguia sim. vender com outbound. Só que eu vendia com outbound, como o ticket ele era baixo, Uhum, eu estava tendo um CAC alto, por quê? Porque eu montar uma operação de outbound que exige eu contratar, na época ainda tinha menos tecnologias ainda envolvidas, agentes, coisas do tipo. Então era sim. pessoa, era mais pesado ainda em pessoas. Então eu tinha que contratar várias pessoas para gerar a demanda para depois converter. Eu conseguia vender, só que o meu custo para adquirir um cliente ele estava ficando tão alto que o meu LTV não estava conseguindo sustentar o custo de aquisição. Logo, a operação não parou de pé. E eu tive que seguir outros rumos. Foi um dos primeiros erros que serviu de grande aprendizado para mim. Muito bom, muito bom. Galera, se vocês não fazem essa leitura hoje do negócio de vocês terem uma dimensão de quanto um cliente gasta dinheiro em média para vocês e qual que é a margem operacional, o lucro operacional que vocês têm disso e comparar isso com quanto está te custando trazer um cliente para dentro de casa, você não está fazendo uma conta muito básica para você analisar a saúde financeira do seu negócio, tá? Então esse exemplo é muito legal do Rafinha aí de um erro que ele teve aí com 24 anos no empreendimento. E deixa eu conectar isso com outra pergunta, assim, vamos falar um pouquinho sobre como a gente poderia conectar ticket médio, canal de aquisição e conversão para que a gente alcance aí um modelo previsível de vendas? Boa. Olha só, como eu falei, o ticket médio ele é uma das variáveis que a gente analisa, certo? Para definir se ele é mais pesado em marketing ou se ele é mais pesado em vendas. Beleza? Um outro ponto é o canal de aquisição. Tem vários modelos e canais de aquisições que a gente pode explorar, e o outro é conversão, como é que vai ser a estrutura do time de vendas. Então, olha só, tickets médios mais baixos, eu vou falar quais são os modelos mais comuns de canais de aquisição para diferentes tipos de ticket e qual a estrutura de time de vendas mais adequados para cada tipo de ticket, tá? Antes de eu entrar nisso, vamos entender quais são os principais motions das vendas, especial no B2B. Um motion de aquisição é inbound. Eu vou gerar tráfego, seja por conteúdo orgânico, anúncio, vou trazer tráfego, passar para o cara virar um lead, eu vou começar a nutrir esse lead, e aí eu vou fazer esse lead virar uma oportunidade levantada de mão para o meu time então abordar esse cara. Então, ou seja, o marketing ele tem um papel crucial de gerar levantadas de mão, ou seja, aquelas
Quero falar com o time de vendas. Isso é o inbound. Outbound é montar uma estrutura para fazer prospecção ativa. Então, cara, quero chegar na Coca-Cola, quero chegar na Ambev, vai montar uma estrutura para você chegar lá. Então, esse é um outro motion muito forte. Inbound, outbound, é o segundo motion. Terceiro motion, ABM. O que é o ABM? O ABM ele é um outbound sofisticado, eu diria. Que ele eu falo, cara, eu tenho 50 empresas no Brasil de potenciais clientes. Então, vou montar toda aqui uma estrutura entre marketing e vendas para focar nas 50 empresas. Enquanto o outbound, você prospecta ativamente em volume, o ABM eu vou prospectar ativamente em baixíssimo volume. Então, vai ser muito mais estratégico na forma como você faz essa prospecção. Esse é um outro motion muito comum. O outro motion que também é comum, eventos. Mas evento morreu? Cara, quem acha que evento morreu é maluco. Evento nunca esteve tão forte no Brasil e no mundo. E evento não é só presencial, presencial também, mas evento online, evento presencial, evento petit comitê, evento feira de negócio. Esse é um outro motion muito forte. E por fim, partner, parceiros, também é um motion muito forte. Quando o meu ticket ele é mais baixo, quais são os canais que costumam funcionar muito bem? Inbound, ou seja, o peso de marketing é muito, muito importante. Inbound funciona muito bem. Outbound não costuma ser tão adequado, não costuma ser tão sugerido. Por quê? Porque montar uma estrutura outbound é, é mais caro quando você precisa maturar isso. ABM, de jeito nenhum, para um ticket baixo. E eventos pode ser bom, mas com ressalvas. Depende de como você vai usar. Então, por exemplo, às vezes você vê umas empresas que, sei lá, tem uma empresa ManyChat fazendo. Eles têm um motion mais produto e marketing forte, só que eles vendem muito por produto. Você não conversa com o vendedor do ManyChat para comprar, não sei que seja um deal diferente. Só que aí eles fazem evento mais para brand, é mais posicionamento, muitas vezes, quando o ticket é muito baixo. Partner é muito bom, que ele faz o quê? Indicação, que foi muito como algumas empresas no Brasil cresceram no nosso mercado de SaaS, né? Usando canal de parcerias. A Plumes mesmo tem um canal de parcerias legal, apesar que eles não são ticket baixo, gente, são ticket médio, alto, e tem vários, né? A Plumes ela navega em vários tickets médios a depender da necessidade do cliente, mas partner é adequado. Quando o ticket está no médio, partner também ainda é muito bom. Cara, partner é um dos poucos que eu acho que eles são bons em todos os tiers. É meio coringa, né? Parceiros e partner, cara, é coringas. Funciona em qualquer coisa. Seu ticket é baixo, médio, alto. A única coisa que muda é que a forma como você usa o parceiro é diferente. Às vezes o parceiro, quando é uma conta muito estratégica, cara, vocês vão vender junto. No partner, no ticket médio, cara, só vai te indicar, ele vai vender para você. Então, vai mudando a forma como você faz. Mas partner é coringa. Outbound, mais para ticket médio e alto, um pouco. ABM, ticket alto e muito alto. E inbound, ele é mais para ticket baixo, médio. Para alto e muito alto, ele pode até ser bom. Só que ele fica muito mais complexo de ser executado. Por exemplo, a Rock Content, foi onde eu era diretor global de vendas. O nosso principal motion, ele era inbound. E a gente começou em small, que é onde esse motion ele traciona mais, que ele gera muito volume de oportunidades. Só que quando você gera volume, a maior parte do volume é empresa pequena. Empresa pequena, você não vai vender coisa cara. Então, a gente humou. Só que depois a gente conseguiu ficar tão bom nisso que a gente conseguiu adquirir grandes empresas através do motion de inbound. Só que executar isso é muito difícil e não é no curto prazo, é médio e longo prazo. E aí muitas empresas tentam fazer inbound para adquirir grande empresa. Cara, primeiro, você vai ter que ser muito bom de inbound e vai ter que esperar. Dá para fazer? Dá demais. Se você conseguir, vai ser, cara, o melhor dos mundos. Só que não é fácil e rápido. Então, essa é uma regra de bolso boa para você saber em qual canal que você investe. Acho que eu passei um pouquinho de todos aqui para você ter noção. Aí eu falei aqui de canal de aquisição, porque isso tudo que eu falei é canal de aquisição. Modelo de conversão. Cara, quando o seu ticket é muito baixo, aí, tipo assim, uma coisa que eu costumo falar. Eu amo o livro Receita Previsível, lá do Aaron Ross, que ele fala sobre especialização, SDR, vendedor. Mas ao mesmo tempo que eu amo, eu acho que ele causou, às vezes, umas, umas, umas coisas malucas no mercado, porque todo mundo que lê esse livro fica maravilhado, assim como eu fiquei. Só que a primeira coisa que você pensa é: vou quebrar meu time em SDR, vendedor, vou fazer uma puta quebra.
Só que nem sempre eu tenho que quebrar, depende do motion que eu tenho. Cara, se eu tenho um volume ali de oportunidade chegando alto, às vezes a melhor coisa que eu faço não é passar para um SDR, passar para um vendedor, é passar para um vendedor direto para ele lá converter e vender, porque eu preciso de um motion muito rápido. Quando o ticket ele é baixo, a venda ela acontece muito rápido. Se eu fico quebrando times, aí passa para um cara, aí ele vai lá, conversa, aí depois passa para outro. Só nessa demora aí eu já perdi uma venda. Então, às vezes, um ticket muito baixo passa direto para um cara, um closer, que às vezes ele vai vender ele pelo próprio WhatsApp, ou ele vai fazer uma reunião rápida ali por telefone, falando de ticket baixo. Ou uma demonstração rápida de 30 minutos. Ah, o ticket começou a aumentar um pouco, beleza, aí já faz muito sentido, um ticket médio. Pô, vou colocar um SDR para fazer a qualificação dessa lead. Aí ele qualificou, aí eu vou e passo para o Inside Sales. Aí é um ticket bom, quando um ticket médio. Quando o ticket ele é maior, aí eu coloco um BDR para prospectar em maior volume. Aí eu passo para um vendedor, que você vai maximizar a conversão. E quando você tem tickets maiores, uns tickets ainda maiores, cara, às vezes você vai ter um BDR para dar apoio, mas você vai precisar de um cara que é muito sênior em abrir porta. Então, às vezes, nem vale a pena você ter um BDR júnior. Às vezes, você tem um BDR de apoio, mas você não tem essa quebra tanta. Por quê? Porque o account exec, cara, se ele não entrar já desde a primeira interação, o cara nem vai querer falar com ele. Eu tenho uns clientes aqui que ele tem, que ele só, o target dele é só banco, Otávio. O target do cara é só banco. E ele tem uns 40, 50 bancos que ele pode vender no Brasil, ou seja, o máximo que ele pode vender são 50 empresas no Brasil. Volume muito pequeno. Só que cada venda dele, cara, é papo de milhões. Velho, não tem BDR, porque o BDR, o cara que os caras prospectam, velho, o BDR não consegue nem conversar com o cara. Tipo assim, o cara conversa com o diretor de um banco, o diretor do banco vai nem. Business development. Então, o cara, velho, já paga um cara muito sênior, o cara cuida assim, velho. Ele abre a porta com rede de network, de relacionamento. É um outro jogo de prospecção. Eu acho que aí a gente passa um pouco sobre todos, entende? Muito bom. Ô, Rafinha, uma vez eu atendi uma empresa que queria usar CRM, que ele vendia uma solução para o hospital. E aí, na apresentação do Plumes, eu falei assim: quando você gera um lead? Aí ele falou assim: o que que é lead? Aí eu falei: pô, como assim que é lead? É algum hospital que está interessado, ele de alguma forma demonstrou algum nível de interesse. Ele falou: cara, você não entende muito bem como é que funciona a venda para o hospital, não, né? Falei, cara, posso ser sincero? Não, ele falou, pô, tem poucos hospitais, né? São alguns milhares, eu tenho os mapeados, eu tenho uma estratégia com cada um, eu tenho um histórico, um lastro com cada um, não é assim que funciona. Não bate na minha porta Oswaldo Cruz amanhã e fala assim, opa, tudo bem? Queria conversar com você aqui. Ele falou, cara, é outra dinâmica, aqui é gestão de carteira, não necessariamente de clientes ativos. E nessa hora eu comecei a entender, eu falei, cara, realmente influencia muito. E até minha próxima pergunta para você, ela é sobre esses canais, tá? Na Uhum. história da Plumes, as coisas foram mudando em termos de canal de geração de demanda. A gente começou com Certo. marketing, falou, olha que legal, se a gente compra campanhas no Google, a gente tem levantadas de mão, porque a gente captura aqui demanda e gera o lead, top, legal. Daí depois a gente descobriu a feira. Pô, se a gente pega um standzinho, por mais que no começo seja um stand mais barato, muita coisa acontece, a galera vem, conversa, troca cartão, gera barulho. Depois começou a aparecer empresa, que é assim, pô, eu dou palestra, e se eu colocar um slide da Pluma, você me dá 10% aí do que eu gerar para você por 2 anos, né? Doou. E aí começaram a surgir os canais, sem contar menores, tipo imprensa. Às vezes nosso CEO lá, o Matheus, ele ia falar na Record, que legal, aí tinha 30. E, cara, eu comecei a ter que fazer um manuseio de canal. E tipo, tá, Uhum. eu tenho um budget para gastar, eu tenho uma meta para bater, e agora eu tenho um SDR, prospecta ativamente, eu tenho uma equipe de marketing que faz conteúdo, como por exemplo esse que vocês estão assistindo agora. Eu não estou mais na liderança de vendas da Plus, né, pessoal? Fiquei por um bom tempo, mas estou falando dessa época. A gente tinha feiras acontecendo, e a minha pergunta para você é: como decidir onde eu coloco mais energia? Porque eu me vi muitas vezes eu me vi na frente de uma decisão muito difícil, de uma ambiguidade, que assim, cara, eu tenho 6 canais que parecem ser muito bom, e sem falar em parceria, que eu mencionei, pô, só de parceiro, quantas empresas não poderiam estar falando, gerando, abrindo porta ou comercializando meu produto, integrando a sua proposta de valor com a minha solução? E aí, essa é uma decisão muito difícil. Como é que você enxerga isso, né? Legal. Primeiro de tudo, o primeiro erro é o seguinte: as pessoas elas não sabem quais são os principais canais que funcionam para o seu modelo de negócio. Igual eu falei, cara, ticket mais baixo, complexidade mais baixa, tem esses modelos mais adequados. Então, ou seja, aí o que que elas fazem? Como normalmente os empresários, né, eles não fizeram a faculdade de vendas, muitas vezes eles estão montando a primeira vez, eles aprenderam na prática.
Então eles não têm esse conhecimento para saber o que, que é o melhor. Aí o primeiro erro não é nem saber o que focar. É justamente o contrário, que eles começam a fazer o quê? O que a gente faz para a gente descobrir algo? A gente testa. Aí eles ficam testando outbound, inbound, aí ele coloca 50% dos vendedores dele fazendo outbound, 50% fazendo inbound, ou senão, não, nós vamos fazer inbound e outbound, todo mundo junto ao mesmo tempo, aí você coloca um pouquinho de dinheirinho aqui, um pouquinho de dinheirinho aqui, aí você começa a querer analisar as métricas. Aí o primeiro erro que dá é o seguinte, você não faz nada direito, aí você executa os dois horrível, aí nenhum acerta, e aí você começa a testar outras coisas da mesma forma, que é colocando tudo o recurso balanceado, e aí, cara, desmorona. E aí você não sabe, falhou por quê? Falhou porque eu escolhi o canal errado ou falhou porque eu executei errado? Porque às vezes falha porque você escolheu o motion errado. Pô, eu deveria estar fazendo outbound, mas eu estou fazendo inbound. Então eu escolhi o motion errado e esse motion de inbound para minha operação ele não é o melhor. Agora, muitas vezes eu vejo o cara fazendo o motion certo. Só ele está fazendo o motion certo ao mesmo tempo que ele está tentando fazer 3 outros motions de canais de aquisição. E aí ele não, aí ele gasta recurso e tempo e ele não consegue executar bem nenhum deles. Aí ele fica assim, pô, esse negócio não funciona para mim. Então a primeira coisa de tudo é o seguinte, eu falei aqui mais cedo quais são os melhores motions para cada um. Ticket mais baixo, cara, inbound, partner, tenta esses canais, time de marketing forte, partner forte, médio, aí você começa inbound também, outbound já começa a ser mais útil, médio alto, ABM para tickets muito alto e partner funciona como um coringa. O grande ponto é, coloca 70% dos seus recursos no motion certo, testa ele, 20% num segundo motion para dar apoio, você não precisa ter só um, tá? Mas normalmente vai ter um que puxa a casa. Normalmente vai ter um, especialmente quando você está escalando, você vai acertar um motion, cara, que vai acertar e vai fazer sua empresa dar aquele primeiro salto. É esse motion que você tem que acertar. Então, coloca mais recurso nele e 20% para dar um apoio e 10% dos seus recursos, seja de tempo, dinheiro, time, para ir você testando. Aí, qual o melhor de testar? Cara, você tem que olhar o CAC, né? Qual que está me gerando CAC e maior previsibilidade de demanda. Aqui na Winnie a gente traqueia todas as oportunidades, por onde que eles estão vindo, quais canais. E aí eu vejo quanto que eu usei para cada canais para ver, cara, quais são outros canais aqui que estão demonstrando tração. Aí eu vou olhando muito pelo CAC e o potencial de geração de oportunidade mediante a quanto que eu investi em cada canal. Mas a gente sabe qual que é o nosso motion principal. Aqui na Winning, para a gente, que tem um ticket médio e um ticket alto, a gente tem desde serviços que estão um custo bem mais acessível para pequenos empresários, e a gente tem um que é mais para médios e grandes empresas. Então a gente tem um ticket médio alto. Então eu tenho um motion que é LinkedIn, que é o meu público está mais no B2B, um meio mais corporativo, e eu tenho o segundo motion que sustenta isso, que é eventos, webinars, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, esses são meus principais motions. Primeiro é LinkedIn, forma audiência, gera muita demanda por lá. A gente é muito bom no LinkedIn. Aqui na Winnie, a gente tem 5 pessoas que é top voice vendas. Top voice não, porque isso caiu em desuso pelo LinkedIn. Eu digo influenciadores de vendas de acordo com a Favicon. E isso é os nossos principais motions. Então, a gente tem o foco de sustentação e a gente faz testes eventualmente. Nossa, eu vejo muito isso que você falou rolando, tá? Gula por canais, sei lá, se dá para chamar assim, que é o não. Se tem 6 canais à minha disposição, vou pegar um pouco de todos, porque daí é mais demanda que eu gero. Em 2019, o tempo que eu gastei tentando levantar um canal de parceria foi bizarro e foi bem ruim assim, o resultado da primeira tentativa, para falar a verdade. Não gerou praticamente nada. E quando a gente redirecionou a nossa atenção para dar double down que estava funcionando no inbound, cara, a gente, tipo, multiplicou a demanda, assim. Eu fiquei concentrado, fiquei debruçado exatamente nisso que você tá falando de, pô, porque na minha cabeça era assim, se tem outras empresas que estão gerando demanda dessa forma, se eu não estiver explorando esse canal, então eu tô perdendo tempo. Então eu sou um tonto de não estar focando nisso também. Então, muito bom, cara. Esse é um erro que eu vejo muito acontecer e já vivi ele, né? Muito bom, muito bom. Bom, estamos se aproximando de 30 minutinhos. Tinha mais perguntas, mas a gente vai ficar aqui dentro de uma duração mais breve para ficar um conteúdo denso, legal. Senão a gente vai acabar conversando 2 horas, porque, afim, que show, cara. Obrigado. É muito legal chamar a galera que já fez, sabe? Porque tem muita galera que faz barulho. Vocês da Winnie, por exemplo, são muito conhecidos dentro do LinkedIn, né? Só que, cara, vocês são caras que fizeram, isso é muito legal, sabe? Dá pra ver que você tem esse background. Então, escutar aí pessoas que estão no mercado ensinando, dando
mentorias, consultorias que já colocaram a mão na massa, são pessoas que eu sou fã, você é uma delas. Então, cara, obrigado pelo seu tempo, foi muito bom, daria para conversar muito mais, mas certamente vão ter outros episódios aí. Queria te agradecer bastante pelo seu tempo, cara. Boa. Obrigado pelo convite, Otávio, e toda a turma da Plumes. Obrigado, ouvinte. Turma, não deixem de conectar comigo lá no LinkedIn, Rafael Faria, me procurem lá. Vai ser uma honra a gente trocar uma mensagem. Ficou alguma dúvida do podcast, pode mandar mensagem direct. Eu sempre costumo responder. Deixar um abraço, boas vendas, que 2026 é nosso. Grande abraço para todos. Tamo junto. Vambora, se inscreva no canal para vocês receberem notificação de quando sair um novo. Clica aí que a gente vai postar com bastante frequência só coisa boa por aqui. Tamo junto, Rafa, todo mundo que acompanha até aqui. Até logo, a gente se vê numa próxima. Valeu!